É a graça soberana de Deus que nos dá a oportunidade e nós voltamos ao conforto da tua casa, ao teu estabelecimento comercial, para falar de Deus, para falarmos um pouco sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, restaurado nesta hora através do ministério de um profeta enviado por Deus para a finalização do Novo Testamento. Quero agradecer a sua audiência, quero dizer que tem sido um privilégio poder falar de coração para coração com você sobre as infalíveis palavras de Deus. Aqui na nossa Bíblia, nós encontramos que há alguns números que sempre fizeram diferença e sempre foram muito aplicados através de toda a história da Bíblia Sagrada. Nós temos o número 1, que aponta o princípio, o número 3, que fala de um complemento, o número 5, que fala da graça, e o número 7, falando da perfeição, o número 12, da adoração, o número 40, de juízo, e assim sucessivamente. Quero começar aqui com você sobre o número 7. O número 7 é até dito por aí que 7 fala, é o número da mentira. Não, na Bíblia 7 representa perfeição. E nós temos na Bíblia muitas citações no Velho Testamento, como por exemplo aqui no profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 10, diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes se alegrarão, pois estes 7 se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Veja só, aqui aparece 7 olhos. Lá no livro de Levíticos, nós temos que um bezerro era sacrificado e o sangue do bezerro ou do novilho era aspergido 7 vezes para a banda da congregação. Se você olhar, nós vamos ter na Bíblia 7 pragas, 7 estrelas, 7 anjos, 7 castiçais. Você terá infinidade de 7 trovões. Todos estes 7 estão na Bíblia e todos eles têm uma representação que apontam para a perfeição. Quando olhamos no Velho Testamento, nós temos, por exemplo, o sangue do novilho aspergido 7 vezes, ou estes 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Isto era apenas uma figura, um tipo do que iria acontecer no Novo Testamento. Ou seja, que o sangue daquele novilho que era aspergido 7 vezes para a banda da congregação representava o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que no Evangelho de Marcos é representado pelo boi ou pelo novilho, como queiram, e que este sangue haveria de fazer cobertura desde que a igreja neotestamentária, ou desde que Cristo morreu para a propiciação dos nossos pecados, ainda por 7 períodos distintos que haveria de cobrir o período que é chamado de o período da graça. Nós temos também aqui, na leitura que fizemos no profeta Zacarias, falando sobre o prumo na mão de Zorobabel, que os 7 olhos do Senhor haveriam de percorrer por toda a terra. Isto quer dizer que no período em que o sangue de Jesus estivesse fazendo intercessão nestes 7 períodos, Deus enviaria 7 olhos, ou seja, 7 mensageiros, 7 homens escolhidos, que seria aqui na terra a vidência de Deus, os olhos de Deus que estariam olhando
pela humanidade, enquanto o sangue estaria fazendo a propiciação pelos nossos pecados. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, nós vamos encontrar que havia um semelhante ao Filho do Homem, que estava caminhando entre os 7 castiçais de ouro e tinha na sua mão 7 estrelas. O que isto representa? Representa que nosso Senhor Jesus Cristo carregava na sua mão 7 estrelas. A revelação, a explicação clara para isto está em Apocalipse, capítulo 1, verso 20. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, e as 7 estrelas que estão na sua mão direita são 7 mensageiros enviados por Deus a toda a terra. Então temos logo no capítulo 2 listada, entre tantas igrejas existentes naquele período, estamos aqui olhando João na ilha de Patmos, no ano 94, 95, e agora um anjo enviado a João, dá a João uma visão das coisas que estavam acontecendo e das coisas que haveriam de acontecer. Para que isto torne claro, para que você entenda e não fique lendo a Bíblia sem entender, Deus enviou um anjo, levou João numa viagem visionária. Ele estava vendo as coisas que haveriam de acontecer, como está escrito no capítulo 1 de Apocalipse, verso 1. E João então vê as 7 eras da igreja, vê o que aconteceria após o fechamento da porta da graça, quando o juízo deveria cair sobre a terra. João estava sendo levado a ver as bênçãos que repousariam sobre os crentes. Crentes não é, deixa eu abrir um parênteses aqui, crentes não são aqueles que frequentam a igreja, que leem a Bíblia e que dizem que são crentes. Crentes são aqueles que praticam, porque quando nós cremos, nós vivemos aquilo que cremos. E a maioria do mundo hoje que frequenta a igreja e que atesta ler a Bíblia, não pratica seus ensinamentos, muito pelo contrário, questionam a Bíblia, dão um mau testemunho, um exemplo negativo, e assim mesmo ainda se chamam crentes. Eu estou falando de crentes verdadeiros, porque existem falsos crentes, existem crentes que são mais incrédulos do que aqueles que ainda professam não crer, são piores do que eles. Mas aqui dentro das Escrituras, estamos falando de crentes. Haverá as bênçãos que repousarão sobre aqueles que creem, aqueles que vivem, aqueles que praticam as coisas escritas neste livro, e também nos mostra claramente a recompensa de todo aquele que pisar, desacreditar, acrescentar, diminuir uma só palavra desta Bíblia. Pastores, teólogos e frequentadores de igrejas e padres são instrumentos para desvalorizar as Escrituras, são instrumentos para dizer que isto não tem importância, que isto não é mais assim, que a igreja pratica desta maneira, que estamos em outra época, que vivemos o século XXI, que estas coisas foram lá para trás. Estamos cheios disto. Então, de que vale a Bíblia? Deixemos de ser hipócritas e sejamos verdadeiros. Assuma o papel de que você é um incrédulo, um que questiona o que está escrito. Eu estou chamando aqui nesse programa para as pessoas voltarem para a Bíblia. O meu interesse não é propagar uma religião, uma igreja, mas levar as pessoas a crer no que está escrito, ou seja, praticar o que está escrito e deixar de discutir religião, porque isso é uma coisa muito baixa, muito pequena. Nós estamos aqui para viver. O mundo está cansado da hipocrisia da religião, porque nós temos a história geral, a história secular, que registra desde o princípio assassinatos, adultérios,
brigas, guerras e o comércio da fé, ladrões se apossando por causa de doutrinas criadas por eles, por bens, pelos bens das pessoas, tomando dinheiro, extorquindo. Isto vem desde o começo. O mundo já se cansou desta farsa. Jesus Cristo não veio pregar este tipo de evangelho. Mas eu quero então aqui finalizar a você dizendo que era a proposta que nos dias da voz do sétimo anjo, para concluir, porque meu tempo já está acabando, seria tocada uma trombeta, ou seja, seria proclamado uma mensagem que haveria de vir como uma voz, como um alarido, como uma restauração, como um despertar espiritual, para que as pessoas voltassem a praticar o que está escrito, ou então selasse seu destino eterno para a perdição, assinasse o compromisso de padecer pela sua incredulidade. E isto é um aviso de Deus dentro deste programa, que voltemos a praticar, voltemos à conduta e à fé que a igreja viveu lá no princípio, porque este é o objetivo. Bíblia não é para contar história do que aconteceu, mas para nos chamar para viver hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, lá atrás, para aqueles crentes, hoje para nós e será para sempre. Se você tem uma necessidade, apresente a Deus. Se você tem desejo de salvação, peça a Deus pela sua salvação, seja verdadeiro e sincero com você. Se arrependa dos seus pecados e voltemos para as Escrituras Sagradas. Vamos orar? Meu tempo acabou. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos que o Senhor ajude a estas pessoas abrindo o entendimento. Pedimos que teu Espírito trabalhe na alma do povo. Pedimos que os poderes das doenças sejam reduzidos a nada. Pedimos que os problemas das pessoas sejam solucionados e que a alma experimente beber desta fonte de águas cristalinas que é o Senhor Jesus. Dê a todos esta bênção, é o que eu te peço. Amém, Senhor. Programa Fé Perfeita.